A maioria dos políticos se capitulam a um esquema de corrupção, de vantagens fáceis, de fisiologismo, nepotismo, enriquecimento ilícito, drenando as riquezas da nação, assaltando os cofres públicos e deixando um rombo criminoso nas verbas destinadas a atender às necessidades sociais. As campanhas milionárias já acenam e pavimentam o caminho da corrupção. O resultado da corrupção, da má administração, da ganância insaciável pelo poder é que somos a 8ª economia do mundo, mas temos um povo pobre, com mais de 50 milhões vivendo na pobreza extrema. Quando eu era criança, sempre que alguém falava em política, era muito comum escutar expressões do tipo: "Este país não tem jeito, a política no Brasil é uma piada", ou "O Brasil nunca será um país sério". E seguindo o mesmo sentido, a conversa se prolongava. Hoje em dia, já uma mulher adulta, é espantoso ver que, embora alguns anos tenham se passado, tais expressões continuam atuais na boca de muitos brasileiros. Diante desse quadro, muitos evangélicos ficam também desencantados com a política e cometem vários erros, como por exemplo, política é pecado. Política é coisa do diabo. O cristão não deve participar de política. O cristão deve ser apolítico. Toda pessoa que se envolve com política é corrupta. Todo crente que se envolve com política acaba se corrompendo. A política é mundana e não serve para os crentes. Não adianta fazer coisa alguma, devemos pregar o evangelho e aguardar o retorno do Senhor. Outros erros são cometidos. Irmão sempre vota em irmão. Todo crente é um bom político. Político evangélico deve lutar apenas pelas causas evangélicas. O púlpito transformou-se em palanque político. A igreja troca voto por favores. Na palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo trará como prioridade a oração pelas autoridades. Assim diz o texto sagrado: "Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças, por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade." É importante ressaltar que o livro de 1 Timóteo foi escrito pelo apóstolo Paulo em forma de carta para um jovem pastor que havia assumido o comando de uma das igrejas que o apóstolo havia aberto. Devido à importância de suas instruções, essa epístola hoje faz parte do Novo Testamento e contém ensinamentos que deveriam ser colocados em prática pela igreja da época e que permanecem atuais até os dias de hoje, devendo ser observados por todos os cristãos. A importância de se interceder pelas autoridades é tão grande que a palavra de Deus nos fala que, antes de tudo, de qualquer coisa, o mais importante é dedicar tempo de oração por todos os homens e também por aqueles em autoridade, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Cabe à Igreja de Cristo não apenas orar pelos governantes da nação, os reis, mas também por todos aqueles em autoridade sobre ela, por todos os que estão em eminência. Ao cristão, não cabe apenas orar pelos governantes de seu país, mas pelas autoridades estaduais, municipais, como também pelo seu chefe, seu pastor e seus pais, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Aqui a palavra de Deus nos diz que a oração da Igreja do Senhor pelas autoridades produz uma vida quieta e sossegada em toda piedade e humildade, para a própria Igreja. Quando o cristão ora por aqueles em posição de autoridade, aquela oração produzirá frutos em sua própria vida. Nós, como povo de Deus, precisamos ter critérios claros na escolha dos nossos representantes. Pessoas apontadas por Deus e não pessoas estranhas. Pessoas que não se dobrem diante da sedução do poder, sexo, dinheiro. Nós que somos povo de Deus não devemos ser omisso, mas líder na questão da política. A nossa atitude de omissão não corresponde aos princípios de Deus nem à expectativa de Deus. O cristão preparado está em vantagem para governar. Leia Provérbios capítulo 28, versículo 5. Nós como cristãos não podemos associar-se com pessoas inescrupulosas. Leia Salmos capítulo 94, versículo 20 e Provérbios capítulo 25, versículo 26. O povo de Deus precisa votar em representantes que amem a justiça. O povo não está trabalhando em favor do político, mas o político em favor do povo. O político precisa olhar com especial atenção para os pobres e necessitados, ou seja, precisa ter uma política social humana e justa.
Por isso, convido a você cristão a fazer a sua parte, a continuar com o seu pensamento crítico em relação ao governo de nosso país, analisando e debatendo fatos e estatísticas governamentais. Que no próximo ano de eleições que se aproxima você conheça as propostas de cada candidato, votando naquele que defende os mesmos valores em que você acredita, mas que não esqueça de, antes de tudo, orar pelas pessoas em autoridade e tratá-las com a honra digna do cargo que ocupam. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. Lembrando-se sempre que toda autoridade é constituída por Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1. E que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Que possamos orar mais e semear palavras condizentes com a nossa fé, pois há, sim, a esperança para o Brasil. O Brasil tem jeito sim, e tem tudo para ser um país sério. Que essa mensagem seja bênção na sua vida. Fique com Deus.